Vamos lá começar então. Então, eu queria só cumprimentar todo mundo aí. Então, eu estava no Discord ali acompanhando também. E agora eu saí lá porque só para não confundir aqui com os vídeos e as telas, eu vou fazer essa apresentação aqui para vocês sobre muito calor. Tá inacreditável aqui. Eu estou perto de Brasília e tá batendo recordes, né, diariamente, assim, de altas temperaturas, desde que foi instalado aqui os medidores em Brasília, né, que é uma cidade jovem relativamente, mas nunca tinha registrado 38, 37, né, e a umidade aqui é muito baixa e tá bem difícil sobreviver, então eu até preferi nem ficar falando muito para não gastar muito minha voz, porque senão chega no final do dia eu não consigo nem abrir a boca direito para falar. Bom, eu acho que enquanto eu vou conversando aqui, acho que o sprint ele vai durar o dia todo, é natural, e tanto sprint online como físico é cansativo, né? Então é muito terminar o tempo todo e ficar, principalmente quem nunca rodou o projeto, então todo o trampo de preparar o ambiente e tal, isso dá um desgaste muito grande, assim, chega no final do dia você não está conseguindo mais raciocinar muito, então eu sugiro aí que vocês façam uma pausa, né? Eu acho que o sprint vai correndo, mas ele é orgânico, né? Imagina, é um evento lá que tem uma sala e as pessoas vão entrando e saindo dessa sala, né? O sprint ele tem esse formato para render mais. Então, essa palestra que eu vou dar agora também a gente pode trocar uma ideia mais alto nível sobre o projeto, né? Então, quem está aí ficou mexendo aí com o código antes desse período agora pode parar um pouquinho, escutar, porque é bom também entender o escopo ali do objetivo do querido diário mesmo, né? O que a gente está fazendo e ajudando a entender também o projeto, depois ajuda vocês a atacarem as prioridades, o que vocês querem contribuir, né? Vou começar um slide aqui agora, deixa eu só, beleza. Compartilhar minha tela. E eu imagino que vocês estão vendo minha tela. Só deixa eu ver se eu consigo confirmar com alguém. Pode escrever. Ah, aqui tá, estou vendo também. Está compartilhando. Boa. Ok. Vamos lá. Bom, então eu vou falar do projeto como um todo. Eu sei que tem algumas pessoas aí que já conhecem o Querido Diário, que eu vi ele no Discord, mas até porque esse vídeo deve ficar registrado, então é importante a gente dar uma visão geral do projeto. Então temos aí o Querido Diário, inteligência artificial para libertar e conectar informação pública. Então, primeiramente sobre a Open Knowledge Brasil, a gente tem essa missão, né? A Open Knowledge é uma empresa de terceiro setor, é uma ONG brasileira, né? De sociedade civil, tem lá o seu estatuto, os membros, conselho, assim como outras organizações não governamentais, igual o time de futebol, igual a Python Brasil, né? Igual as associações por aí. Então tem essa natureza e é de natureza civil, né? Então nós não fazemos parte do governo, nem da oposição, né? Nem pertencemos a partidos políticos, nem a qualquer outra organização, nós somos independentes. E até o nome Open Knowledge, existe a Open Knowledge Foundation, né? Que está lá na Europa, que tem essa marca, e a gente, né, representa essa marca no Brasil, mas mesmo assim a Open Knowledge Brasil traz essa filosofia de dados abertos, mas é uma organização independente, é um CNPJ brasileiro e a gente toca o barco aqui do jeito que a gente quer, né? Uma coisa completamente harmônica, né? Tem uma harmonia de valores com a rede de Open Knowledge, mas é independente aqui. A gente faz os nossos projetos que a gente quer, com as nossas prioridades, com a nossa realidade. A gente não recebe financiamento da Open Knowledge Internacional, então não tem nem vínculo financeiro, não tem nada. A captação da Open Knowledge é toda feita também por aqui com outros apoios, outras organizações, então para ficar claro para todo mundo. E o objetivo da Open Knowledge é essa coisa de transparência, compartilhamento de conhecimento, dado aberto, né? E todas essas coisas aí que o Hack Civic adora, né? E aquela galera do começo da internet ali também
Tinha muito essa filosofia. Então, a gente tem essa visão. Contexto, né? Indo agora para o querido diário. A primeira coisa que a gente tem que entender, tipo assim, por que tem esse diário, né? Que diabo é isso? Por que tudo que é órgão público tem que ficar publicando um pedaço de PDF, um papel? O Brasil considera o seguinte, beleza, igual, vamos lá, o Bolsonaro, né? Ele fica falando que vai indicar não sei quem para o Supremo, aí depois ele fala que o ministro do Meio Ambiente vai sair, ou então ele vai lá e fala que exonerou o cara, mas não saiu no diário, então ele não fez, né? Então, o ato público não é o que o cara está falando no microfone, não é o que ele está prometendo na campanha, é o que sai no Diário Oficial. Então, o Brasil tem essa organização. Então, o Ministério Público, todos os ministérios públicos estaduais, o Ministério Público Federal tem o seu diário, tem o seu diário oficial. Os atos públicos do Ministério Público, ações que o Ministério Público move como órgão acusador, que não estão em segredo de justiça. Então, todos esses atos são publicados. Os tribunais de justiça também publicam seus diários. As defensorias, os municípios, os estados da federação, a União, né? O governo federal tem também a publicação do Diário Oficial da União. Então, é uma forma, na nossa democracia, de a gente oficializar as coisas. A partir do momento que foi publicado no diário, é público, é oficial, é como se a gente estivesse assinando um contrato, e aí, a partir daí, as coisas vão se encaminhando. Então, quando a gente se forma lá no ensino médio, nosso nome sai no Diário Oficial da União, saiu no Diário Oficial da União, agora sim, publicamente, você é uma pessoa com ensino médio, etc. E, no caso do executivo, do governo, se a gente olhar para o executivo, né, então as prefeituras, os governos estaduais e federal, tem um volume maçante de algumas coisas que para a gente é bem relevante, que são as contratações, né, as compras públicas e as nomeações, né? Então, nomeação de pessoas para cargos, né, como ministros, como secretários, compras, né, compra emergencial, dispensa de licitação, né? O que é uma dispensa de licitação? A empresa que concorreu a uma licitação sem concorrência, por algum motivo. Isso é legal, mas tem que saber o porquê, né? Então, tem muito dado valioso nesses diários, né? Então, esse é o contexto de diário oficial no Brasil. Qual é o desafio do querido diário? O querido diário ele tem um escopo hoje, tá? Esse escopo tem, na verdade, o nosso desejo é que esse escopo mude no futuro, mas ele vai mudar depois que a gente atingir esse objetivo. Mas hoje a gente fez o seguinte: a gente, junto com a comunidade, entendeu que o querido diário tem que focar nos municípios. E o desafio é enorme, porque o Brasil é um país gigantesco, vocês sabem disso, heterogêneo, tem uma selva amazônica, uma floresta, né, tropical gigantesca, né, que divide o país, tem regiões muito diferentes, com culturas diferentes, e o desafio é enorme. Então, quando você olha esse número de 5.570, não é só 5.570 diários diferentes, né? Isso nem quer dizer isso, que são 5, pode ter menos. Tem estado que junta vários municípios e publica um arquivo só, que é o caso do Acre, junta todos os municípios, e aí confunde bastante. Tem município que quebra o seu diário oficial em módulos, então um município publica lá 3, 4 arquivos por dia, porque um arquivo é nomeação, outro arquivo é compra. Então, existe um desafio muito grande dessa falta de padronização. Quase todas as informações não são em formato aberto e é difícil capturar e analisar todos os dados. Então, esse slide aqui é um slide de autoria da Fernanda, né, que é a nossa diretora na Open Knowledge. A Fernanda, antes do Querido Diário, ela participou de outro projeto bem importante também nessa coisa de dados abertos, relacionado também a Diário Oficial, do Diário Livre de São Paulo, que foi uma parceria com a USP. Então, eles fizeram todo um estudo lá para tornar o dado do Diário Oficial de São Paulo, da cidade,
livre, né? Libertar os dados, porque, olha, o exemplo ali da esquerda de vocês é um diário oficial de 1888. Nossa, eu acho que esse ano é o ano da fundação do Flamengo e do Vasco, mas enfim, só uma curiosidade. Eu é perto disso. Então, é um diário muito antigo. E o diário de 2020 é quase a mesma coisa, só que botaram no mídia digital, né? É um PDF. O PDF é um papel impresso igual. E a gente não evoluiu, né? Então, beleza, o ato público está ali, mas por que está essa coisa com colunas, né, que dificulta, por exemplo, um passe? Por que não tem uma API? Por que todas essas informações não têm padrão? A gente não avançou nisso. Então, não mudou quase nada, né? De mais de 100 anos aí de história, a gente continua publicando nossos atos públicos do mesmo jeito. E qual é a solução para a gente libertar esses dados, né? A gente quer utilizar mecanismos de IA, né, para classificar esses dados e também tornar eles disponíveis em uma plataforma web, né, com API, dados abertos, etc. Para isso acontecer, primeiro a gente tem que raspar os dados, né, que é o que hoje o querido Diário está fazendo muito. Então, a gente tem, por exemplo, como primeiro desafio, monitorar as medidas de emergência adotadas pelos governos para combater a pandemia do novo coronavírus, né? Então, a gente tem aí na mídia, aí, né, a gente acompanhou aí a ação da Polícia Federal, né, ações polêmicas, mas, enfim, teve realmente aí compras muito estranhas, secretários já foram presos pelo Brasil, acho que o secretário de Brasília foi preso, e o de saúde, né, o secretário de saúde lá também de Florianópolis, não, do estado de Santa Catarina também se demitiu. Então, teve umas coisas. Então, dentro do diário, a gente consegue, por exemplo, ver esse caso de respirador pulmonar, a empresa que prestou o serviço, está o valor ali embaixo. Então, como funciona isso? A gente precisa categorizar, recomendar, né, e construir os grafos aí de ligação dessas informações. O que a gente pode fazer, por exemplo, tem um pessoal do IME, lá da USP, que está conversando com a gente, eles estão tentando fazer Ajax nos diários para pegar CNPJs e com esses CNPJs cruzar com aquela base de arquivos que está lá no Brasil.io do Turicas, né, o Brasil.io, que tem a base de sócios de empresas no Brasil. Então, é uma base da Receita Federal que tem todos os nomes de quem tem empresa no Brasil. Então, você consegue linkar, né, com possível os políticos que têm empresa, eles estão ganhando licitações em municípios, ou cruzar, por exemplo, com financiamento de campanha. Quem financiou a campanha do prefeito daquela cidade, a empresa desse cara está ganhando licitações no município, então a gente consegue aí construir, cruzando com outras bases de dados. Então, assim, a informação que tem no Diário Oficial, ela é extraordinariamente rica. E ninguém olha, tá? Por isso que o querido Diário está olhando para os municípios. A gente está olhando para os municípios, primeiro, porque é o maior desafio que tem, e segundo, porque ninguém olha. Então, por exemplo, eu estou afirmando isso, que ninguém olha, porque não dá para olhar. Né? São várias cidades no Brasil, umas muito pequenas. Então, se você pegar a maioria dos municípios do Brasil, olha, desses 5.570, 4.000 e tanto tem menos de 50 mil habitantes. Não tem imprensa local nesses municípios, ninguém monitora, as pessoas olham mais para as capitais, para as grandes cidades. Então, assim, acontece muita coisa da fatia do bolo do orçamento ali que vai para esses municípios que a gente nem sabe o que está acontecendo, né? E as empresas que trabalham com dados que a gente conhece não conseguem chegar também, porque o desafio técnico é enorme, né? Então, por exemplo, a Jus Brasil, né, por exemplo, ela faz essa coleta de diários oficiais. Então, ela tem, se você entrar no site da Jus Brasil, você tem uma aba lá bem importante do site, que é diários, você consegue ver alguns diários oficiais federais, assim, do judiciário. Jus Brasil, se brincar, acho que tem 100%. Então, diários oficiais de tribunais estaduais, Ministério Público, a Jus Brasil pega, porque o número 1 lá que eles precisam, eles estão indexando o judiciário.
mas os municípios, eles têm já alguns, né? Tem de São Paulo, alguns municípios, que é o que acontece com outras empresas de dados no Brasil. Então, assim, a própria Jus Brasil, alguns pessoas que trabalham no time técnico da Jus Brasil ajudam a gente no Querido Diário com dicas, porque eles também têm interesse no Querido Diário. O Querido Diário acontecendo, e sendo um projeto open source, essas organizações também vão se apropriar, né, para poder melhorar os seus produtos, e a gente vai ajudar isso, sim, então a contribuição deles vão vir também. A gente também vai ajudar os jornalistas, né, a fazerem suas pautas. Hoje é muito difícil, o jornalista tem que ficar pedindo lei de acesso à informação, juntando dados, entrando em site ruim, tentando pegar arquivo antigo, e o site é terrível, né? Entrar arquivo por arquivo, ficar lendo para pegar o que quer, sendo que a gente poderia fazer um mecanismo de busca, que é o que o Querido já está construindo. Então, o desafio é enorme e ninguém ainda no Brasil chegou perto disso. E apesar do Querido Diário estar todo vapor, a gente recebe, commits e pull request, ainda mais esse mês da Oktoberfest, né, que a galera está num pique legal, todos os dias, assim, a minha caixa de e-mail fica lotada e a gente está ali com 400 cidades do Brasil, que não é nem 10% do Brasil. A gente está fazendo um censo também, né, pegando os links, né, a galera está achando onde estão os diários oficiais, as fontes, né, e a gente está percebendo que tem muita prefeitura que nem publica, não encontra, tem prefeitura com essas loucuras de site, tem um site, a gente está pedindo um dado lá para as pessoas, que é a data da primeira publicação lá. Então, tipo assim, você vai pegar a fonte de publicação lá do município de Campinas, ou de Juazeiro do Norte, ou de Brusque, e traz pra gente, entra no site, pega a fonte, fala qual é o site que essa prefeitura publica, beleza, que é o que a gente precisa, e pega o formato do arquivo, se é PDF texto, se é PDF imagem, né, se é um docs, e também pega pra gente a data da primeira publicação. Então, a primeira publicação que aconteceu desse município, então foi em 2007, lá atrás, 2003, 2015, qual foi o primeiro dia que essa prefeitura publicou o arquivo no site? Tem site que não dá para você pegar. Então, a galera que está contribuindo ali, eles falam, esse site aqui eu não consigo, porque tem site terrivelmente mal feito, que tem lá você entra na página de diários, aí tem um monte de diário. Aí você tem que ficar dando scroll e ele vai lendo. E é um load infinito, lendo de 5 em 5 arquivos, 2.000 arquivos, né? Daqui a pouco a página vai ficando lenta, se você tiver pouca memória e usando um navegador da vida que mais travar seu computador, ou seja, você não consegue ver o primeiro arquivo, né? Aí a gente consegue entender como é que é a vida de um jornalista ou de um pesquisador, de uma pessoa que está fazendo uma pesquisa acadêmica e precisa de algum dado público, como é que faz, né? Então, a automatização pode resolver isso. Então, tem sites terríveis, tem site no censo que a gente está pegando que eu não sei nem se a gente vai conseguir raspar. Eu não sei nem se a gente vai conseguir escrever um script para raspar do site, né? Então, o censo, a gente está fazendo esse censo, eu posso até compartilhar com vocês a tela aqui o que é esse censo que a gente está fazendo. E esse censo está trazendo informações brutais. Então, o projeto Querido Diário, ele está avançando muito bem. A gente recebeu um financiamento de um programa feito pela Empatia, que é uma organização latino-americana. As pessoas gostam muito do projeto, a gente conversa com o Ministério Público, eles ficam super empolgados, nossa, esse projeto tem que acontecer, os jornalistas, a gente posta, eles ficam compartilhando, nossa, isso aqui vai mudar o jornalismo. E as pessoas estão colaborando com o nosso Catarse, a gente abriu um financiamento coletivo, também mostro aqui para vocês. E a gente está conseguindo arrecadar, as pessoas acreditam no projeto. Mas é um projeto extremamente difícil. Muitas barreiras. A gente está tendo barreiras técnicas agora, barreiras de disponibilidade, né? Depois que a gente tem essa coisa de raspar, depois de raspar, como é que... Aí tem a parte de processamento de linguagem natural. Como é que vai pegar esses padrões de PDF, cada um de um jeito? Tem coluna, tem que linearizar, né? Tem PDF que vai ter que fazer OCR. Como é que vai ser isso? Prioriza agora, depois, porque é uma imagem, não é um texto. Então, são vários desafios técnicos em várias camadas de falta de padronização, e a gente sabe que depois se a gente der um passo para conseguir ter alguns resultados, cruzando com essas bases de receita, então apontar possíveis esquemas, a gente já sabe um outro desafio que a gente vai ter. A gente vai ter uma barreira política depois.
né? Que vai ser o natural e a gente vai ter que se preparar para isso. Porque nem tudo num projeto é só tecnologia, é só Python, é só escrever um script, né? Tem muita coisa que envolve, tem a democracia, tem o dado aberto, tem uma pauta jornalística, tem alguém se apropriando do seu projeto com fins não muito interessantes, então daqui a pouco vem bloqueios políticos, daqui a pouco a gente está falando de inovação cívica, das pessoas fiscalizarem, das pessoas auditarem, a gente é o lado fraco da corda. Então, assim, a gente já está muito acostumado a, quando o negócio começar a apontar para pessoas da elite que fazem esquemas, a gente vai começar a ser chamado de hacker, que está hackeando os outros, que é criminoso, né? Então, existe uma estrutura sistêmica muito, muito já desenhada para falar que alguém da sociedade civil é um vagabundo, é um marginal, né? Então, e é o hacker, tem que prender, né? Isso aconteceu já algumas vezes. Tem um livro do Peter, né? Que foi o cara que escreveu o Zé Nikil, Cultura e Império, ele fala de comunidades e ele fala essa coisa da simbologia do hacker ali, né? O sistema sempre aponta alguém, um menino jovem lá que tá fazendo merda, o menino lá que entrou na universidade lá de Massachusetts, pegou HD e jogou na internet de artigos, né? Depois se matou. Aaron Schwartz, né? Então, assim, a gente tem que pensar que é um projeto legal, é um projeto super, super ambicioso. Daqui a pouco vão vir. Hoje a gente está muito essa coisa de raspador. O Guilherme Vance, que é um dos mantenedores do projeto, ele está construindo uma API de busca. Então, daqui a pouco a gente vai colocar no ar e para o final do ano ou janeiro a gente vai colocar uma API. E aí, como a conversa aqui é técnica, né? Ele está usando ali, a gente está fazendo esse experimento, eu acho que vai funcionar bem usando Fast API, né? Com Elasticsearch para as pessoas entrarem nessa plataforma. Porque o que acontece? A gente está baixando esse bando de arquivo, né? Então, o Gabu falou aí de raspador e tal. Beleza, vai baixar esse tanto de arquivo e aí, né? Então, a gente vai ter que jogar isso na infraestrutura. Então, a gente está indo para a DigitalOcean, provavelmente. A gente vai usar o Spaces lá da DigitalOcean, que é tipo o S3 da Amazon, que vocês devem conhecer. E a gente vai organizar esses arquivos lá, a gente vai tentar converter eles para texto, já tem um pipeline para isso também no projeto. E aí depois a gente vai conseguir fazer buscas por palavra-chave, por cidade, por data, e aí sim a coisa começa a ficar funcional. Aí sim a gente tem uma plataforma centralizada, onde as pessoas vão fazer buscas em N cidades de uma vez só, ou numa cidade específica, né? E a gente começa a entregar valor. E aí a gente também tem a frente de ciência de dados. Então tem um André, que é um cientista de dados que entrou no time agora, que ele vai puxar análise, focar em coronavírus agora, mas taguear o documento, conseguir identificar dentro do documento com processamento de linguagem natural, por exemplo, o que é uma compra, que pode ser uma compra suspeita, né? Usar contexto. Então, assim, é um projeto super legal que pode envolver as coisas mais hype de tecnologia, Python, API, Django, né? Ciência de dados, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que o projeto ele faz alguma coisa também, ele não é só legal tecnicamente. Qual é o ninho que a gente está mexendo, né? A gente está pegando a fatia do bolo do orçamento do Brasil, que sai dos ministérios da saúde, da educação, né? E vão para os municípios e são executados, e o cano estourado ali que ninguém olha, né? É o encanamento da cidade que perde um terço da água e não tem como arrumar, porque as prefeituras estão cheias de esquemas por aí, cheias de cultura. Às vezes é nem esquema de corrupção, mas são culturas que ficaram de anos aí, que deixa vamos dizer assim, a gestão do gasto público completamente ineficiente, né? Então, tem todos esses pormenores. O que a gente já tem? Isso aqui já está desatualizado, isso aqui está completamente desatualizado, e em minha defesa, eu não tenho como atualizar esses slides, porque todo dia entra raspador novo, ainda bem. Então, a gente já está beirando 400 aí. No mês passado, em um PR, entrou 37. Então, a gente está perto de 400 diários abertos aí via web scrapping. A gente tem uma comunidade com centenas de pessoas interessadas, e eu não coloco só coisa do projeto, eu acho que a comunidade faz parte. Os projetos de software,
eles não são só o script ou o binário rodando no servidor e ele faz... O projeto, ele tá no meio da sociedade. O projeto, ele é orgânico, né? Então, tipo assim... Então, tem aquela discussão, né? Falando um pouco de aplicativos, assim, para vocês entenderem o que eu tô falando. Tipo, um amigo meu fala que tem apps de relacionamento, então, para pessoas aí que estão buscando amizade, né? Ou até um date, alguma coisa assim, tem uns apps de relacionamentos, focado em relacionamento. E tem um Instagram que tem funcionado melhor na visão dele lá. O Instagram é uma rede social que está ali todo mundo, não é só quem busca um relacionamento novo, mas ele funciona melhor, porque ele tem uns stories ali, você interage, tem contexto, não é uma coisa forçada. E isso é muito louco, porque você tem outros apps otimizados para uma coisa que não funciona tão bem como outro app genérico, é porque todo mundo está lá no Instagram. Todo mundo não está no Tinder. Tem um grupo, tem uma amostragem muito menor da população no Tinder, no Happn, e tem uma amostragem muito maior da população no Instagram. Então, as pessoas fazem o Instagram. A rede social é isso. As fake news não são autogeradas no Facebook. Tem alguém alimentando fake news no Facebook. Então, um projeto, é uma simbiose, ele está completamente ligado no contexto que ele está inserido, na sociedade que ele está inserido. Então, assim, o que a gente... E é importante a gente falar da comunidade, porque Querido Diário não tem como existir sem comunidade. A gente está falando de uma ONG que tem 10 pessoas, igual a Open Knowledge, e a Open Knowledge, se fosse fechar o conhecimento só nessa... a gente vai desenvolver o Querido Diário. Não vai desenvolver merda nenhuma. Não tem como. Não, é um recurso humano limitado, é um recurso financeiro limitado, não vai fazer nada. Ao passo que, se a gente pensar em inovação cívica, então é a sociedade civil gerando inovação e impacto, uma meia dúzia de gente não vai fazer inovação cívica, porque a inovação ela é plural, ela tem que ser diversa, ela tem que ter diversidade de gênero, de região, de gente... A gente está falando do Brasil, o Brasil tem várias realidades, eu falei do Acre, eu falei da floresta, eu falei de regiões diferentes, aí a galerinha de São Paulo vai resolver o problema, né? A galerinha de São Paulo não vai resolver o problema, embora a galera de São Paulo tenha todo vamos dizer assim, o desejo e as boas intenções, mas eles estão presos na realidade, as pessoas precisam se conectar. Então, muito de decisão que está acontecendo ali do Querido Diário, não, vamos fazer isso aqui não vamos passear agora, vamos focar só em raspar, vamos usar essa tecnologia que foi a comunidade que deu, a comunidade tomou essa decisão, porque as pessoas têm as experiências nas suas empresas, então todos vocês aqui ou estão na faculdade, ou estão trabalhando na área de vocês, e vocês trazem as suas experiências para o projeto, né? Então, o que é o Querido Diário? Não é só um Scrapy lá que está no repositório raspando um monte de dados, e agora a gente tem outro repositório da API, vai ter um outro de análise de dados, um outro de automação, é tudo isso, mas é comunidade também. As pessoas são donas do Querido Diário, tem uma galera nossa palestrando, falando do Querido Diário como se fosse um projeto delas, e porque as pessoas têm que se apropriar. Os projetos de ONGs como a Open Knowledge não pode ter um monopólio de marca. A gente gerencia o projeto, a gente tem as chaves, óbvio, tudo, porque isso é o mais seguro e tem que estar com alguém mesmo, e de preferência que seja um CNPJ, mas é um projeto da sociedade. Então, a gente tem que forçar para que as pessoas se apropriem, tá? Vocês estão contribuindo para um projeto que é público, tá? Então, essa é a filosofia. E qual é o futuro, né? A gente gostaria que os diários fossem abertos por princípio, que o diário oficial possa fomentar essa ideia. Então, tipo assim, a gente está fazendo todo esse rolê, esse trabalho que, beleza, está ajudando a qualificar um monte de gente, que a gente, né, as pessoas aproveitam para aprender o Querido Diário, que é uma coisa prática, que empolga para aprender Python, para aprender a trabalhar num projeto grande, para, né, testar coisas de escala, banco de dados, um volume enorme, Big Data e tal. Então, escrever um raspador. Mas isso tudo não deveria estar acontecendo. A gente não deveria estar tendo esse trabalho gigantesco e terrível de manter raspador. O cara faz um raspador hoje para a cidade dele, amanhã o município mudou o layout do site, cagou tudo. A gente vai ter que manter mais de 5 mil raspadores. Isso é inadmissível, né? Isso não deveria estar acontecendo. Mas se a gente gerar um impacto com o projeto,
Se a gente conseguir raspar pelo menos 1.000 raspadores e pelo menos das principais cidades, capitais, cidades que tem mais gente, né, que impacta mais pessoas, e começar a trazer dado, não só apontar a corrupção não é o único caso, não, tem questão de gestão pública mesmo, de como organizar os recursos. Aí a gente vai sinalizar o próprio governo. O querido Diário ele pode trazer insights para o próprio governo de o que está acontecendo nos municípios de uma forma geral, que ninguém tem essa informação. Se a gente gera esse impacto, o objetivo do querido Diário é falar assim, galera, beleza, viram que legal, né? Agora vamos sentar aqui e conversar. Tem que padronizar essa merda. Tem que fazer uma plataforma de publicação onde não seja um PDF imagem, onde as pessoas consigam pegar JSON. Eu quero pegar aqui todas as compras da saúde, da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza. E aí a pessoa devia ter a opção de baixar um CSV com todas essas compras formatadinhas na tabela, podia baixar um JSON, né? O dado livre na origem, os atos públicos libertos. Então a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que colocar isso na mesa, porque daqui a pouco a gente vai entrar mais uma década e outra década e a gente não sai dessa coisa dos atos públicos estarem fechados do jeito que está. Quem tem interesse nisso? Eu acho que o Brasil não tem interesse nisso, né? Eu acho que as pessoas falam, mas o poder público não tem interesse. Cara, o poder público é a gente também. A gente vota para as pessoas entrarem no poder público. A gente, às vezes, passa no concurso e vira um servidor público e está lá exercendo. Então, assim, o que eu quero falar é o seguinte, que esses projetos da Open Knowledge não são caças bruxas, às vezes, a servidor público, a classe política. Na verdade, é a incomodação aos brasileiros. Se os dados estão fechados, se o diário oficial é do jeito que é, se o Brasil tem problemas ainda com transparência, o problema é nosso. Nós que estamos fazendo assim. Porque a gente podia pressionar mais, que a gente podia pressionar para ter lei X, né? Então, assim, igual eu estava participando de uma live da Brasil JS, e a Yasu, que é uma super pesquisadora, né, de comportamentos de internet, fake news e essa coisa toda aí, tudo isso que envolve aí nossos dias online, a questão é a seguinte, eu falei, e a regulação das redes sociais? Ela falou, cara, o nosso Congresso não sabe, a maioria dos parlamentares não sabe nem, gerenciar um site, cara. O cara não consegue ter um site pessoal com as propostas dele para a gente ver. Como é que essas pessoas vão propor um projeto de regulação de rede social, né? Dá até tristeza. E por que a gente colocou essa galera lá, né? Então, assim, claro, pouca gente tem acesso a essa informação aqui, mas a Open Knowledge também, por isso que tem esse trabalho, a gente criou a rede de embaixadoras ali, que são pessoas no Brasil todo. A gente tem que fazer o trabalho de formiguinha de ir falando para as pessoas. Fala para um, fala para outro, leva para a sua cidade. Aqui, você já viu que é assim? Aí o cara vem lá com a fake news, porque só no Brasil não sei o quê. Não, então, funciona desse jeito. A gente vai educando, né? Então tem que ter mais projetos, tem que ter mais Open Knowledge, tem que ter mais outros queridos diários, né? Para essa coisa se pulverizando e as pessoas irem se educando, né? Então, esse é o futuro. A gente quer sentar e conversar sobre essa publicação de dados na origem. Então, o impacto social. Jornalistas investigadores, né? É bem direto essa relação. Formuladores de políticas públicas, né? Então, pessoas da academia, funcionários públicos, né? São pessoas que vão se apropriar bastante aí da abertura desses dados. E as comunidades de inovação cívica como nós, né? Que fazemos parte dessas comunidades de tecnologia aí, que gostam de ficar hackeando as coisas, vai ter muito dado ali para poder trabalhar. E o impacto social na Covid-19, né, em contexto de pandemia que a gente está vivendo, é o direito aos dados, né? O direito humano à informação, está lá, tá na Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos, direito de acesso universal à saúde. A Open Knowledge fez aquela iniciativa lá do índice de transparência da Covid-19, teve governador e prefeito que acham que não tem que ficar falando quantos testes tem. Não, que eu estou trabalhando. Não, cara, amigo, abaixa sua bolinha, você tem que falar assim. Morrendo gente pra caralho, 150 mil mortes, a gente vai passar no escuro essa porra? Vai passar sem saber de porra nenhuma o que tá acontecendo. Entendeu? Vai.
vai enfrentar essa pandemia e não sabe se tem teste na minha cidade, se tem UTI aberto, que isso, pô, da onde é a galera? Então, assim, e aí, em um dado momento, quando a gente começou a conversar, uns mais abertos de diálogo, todos entenderam. Aí fizeram o ranking lá, aí começou a corrida deles para tornar transparente, para deixar um CSV para a galera baixar, um dashboard claro, disponibilidade de leito de UTI para Covid, geral, teste, né? Como é que está a população indígena, a população carcerária. Então, assim, é um trabalho de educação, às vezes. Mas a gente tem que se posicionar. Não, velho, não. Tem que fazer assim, tem que ser transparente, né? Então, são direitos que a gente tem. E o Diário Oficial, ele tem lá as informações, né? Foram os atos públicos, né? Quanto do dinheiro o pouco dinheiro que o governo federal passou para os municípios né, para os municípios, no nosso caso, porque é o seguinte, o governo federal tinha alguns bilhões para repassar para combater a pandemia, o que ele conseguiu desviar para outra coisa, ele desviou para a defesa, para a ONG da Damares, o Diabo, e um pouquinho lá, porque a mídia pressionou, ele foi lá e botou um pouco nos municípios, né? E aí, do que chegou nesses municípios, quanto esses municípios executaram também desse dinheiro? Que uma coisa foi o governo federal passar alguns bilhões para Goiás, milhões lá para a região do Mato Grosso. Tá, beleza, esse dinheiro chegou nos municípios, o que esses prefeitos fizeram? Né? Porque tem essa coisa, não é só corrupção, não é só o esquema com empresa, com respirador que foi 5 vezes mais caro. É também não fazer as coisas, né? Tipo, tem gente morrendo, o hospital, os servidores da saúde estão lá, né, sufocados com crise psicológica de tanto trabalhar, e o cara lá com dinheiro que não executou, ele recebeu o dinheiro do governo federal e não executou o que tinha que fazer. Não reparou os leitos, não fez hospital de campanha, não fez nada, né? E isso também é improbidade administrativa, isso é crime de responsabilidade, né? Então, tem outras coisas que a gente pode analisar. E a pandemia, ela é uma pauta importante, ela não acabou, e o projeto vai olhar isso sim. Tem muita coisa para a gente se resolver como Brasil aqui entre a gente, porque tem muita gente morrendo, tem muita gente que ficou doente, o impacto financeiro é enorme, né? A crise econômica vai vir e a gente tem que trazer nossas respostas, né? A gente tem que entender o que aconteceu, a gente tem que diagnosticar as coisas, né? E esse projeto, então, para contextualizar vocês, vai olhar para isso. É o nosso primeiro desafio do Querido Diário, é fazer toda essa engrenagem de raspagem, API, automatizar esses raspadores para rodar todo dia, como é que vai ser, tem todos esses desafios técnicos para a gente chegar nisso, tá? Então, é isso aí. Rede por Conhecimento Livre, está em espanhol, tá aí o contato também e o site da UKBR. Então, uma palestra aí mais para quebrar também o desafio técnico aí que vocês estão tendo de instalar as coisas e tal. E agora, parar de compartilhar um pouco, eu estou aqui, tipo, derretendo. Mas eu não sei, acho que agora, se tiver alguma pergunta, eu vou até dar uma olhada no Discord aqui, não sei se alguém já... Opa, Mário, tudo bom? Sim. Então, cara, obrigado pela apresentação. Acho que projetos assim são excelentes, assim, acho que tem muito potencial, né? Eu te perguntei no Discord que o pessoal tem dúvida, estou esperando alguma coisa, mas eu tenho uma dúvida, assim, eu acompanho bastante os projetos Open Lodge, todos os outros projetos que estão abaixo ali, até outros, o próprio Brasil I.O. me ajuda bastante algumas coisas ali. E, cara, você sabe dizer se a gente tem algum outro projeto parecido com o Querido Diário mundo afora, assim? Se essa parada de a gente ter problemas de PDF, coluna e tal, mas tem algum país, né, que, óbvio, né, talvez um país do tamanho de uma cidade do Brasil até consiga, mas sabe se tem alguém que consegue resolver esse problema fora a gente tá fazendo? Porque eu acho que a gente faz um trabalho excelente e até para o mundo, assim, sabe? Cara, eu não conheço. Porque, assim, o Brasil torna a escala das coisas muito grande, tipo, pela dimensão, né? Então, Serenata, por exemplo, quando surgiu lá atrás, foi essa coisa de reembolso do deputado, ele foi o único, o Serenata, ele teve impacto na mídia internacional, né? Menos que no Brasil, óbvio, né? O burburinho foi aqui, mas saiu em alguns jornais internacionais e foi o único, porque o que acontece?
quais são os países com maior transparência, assim? Né? E aí eu entendi muito isso depois que eu vim trabalhar na Open Knowledge. A gente vai trocando, vai conhecendo a galera. Então, são os países ali mais homogêneos da Europa. Noruega, os países nórdicos ali, que tem um território super pequeno, que tem uma população super educada, quase todo mundo é alfabetizado, e não só, e são pessoas alfabetizadas plenas mesmo, e tem uma cultura de transparência mais enraizada, até por questões de antepassados, né? Como é que foi formado o país e tal. Eles não precisam de projetos assim, sabe? O mecanismo é outro. Então, o Brasil, essa coisa de ser muito grande, por exemplo, ter muito deputado para olhar e os caras não prestam conta, os caras não têm a cultura de transparência, a gente tem que ir lá e pegar a nota fiscal porque não confia no cara, né? A cultura é outra. Então, o Brasil, ele nessa coisa de dados abertos, a gente tem muita coisa que a gente faz que não acontece em outros países. O Querido Diário a gente apresentou naquele projeto que eu te falei na América Latina, e as pessoas ficaram impressionadas. Esses dias eu fiz uma reunião com a ONG da Argentina, que fiscaliza o poder legislativo, super incrível, eles fazem um trabalho fantástico. E eu expliquei o Serenata para eles, como é que funciona. Eles acharam fantástico, só que também descobriram que não vai dar para fazer lá, porque a Câmara Legislativa da Argentina não tem uma API igual o Congresso Nacional tem. Então, o Brasil também, depois que surgiu a Lei de Acesso à Informação, o governo do PT veio com essa coisa de dados abertos, tem muita coisa que não tem em outros países. Né? Então, essa coisa das notas fiscais abertas na Câmara dos Deputados, pouco país tem isso. Né? Então, assim, pela nossa cultura, pela nossa legislação, a gente tem algumas coisas de escala que favorecem a gente fazer isso. Então, assim, você pegar um país super transparente, tipo, vamos colocar aqui a Suíça, Suécia, eles não precisam fazer um projeto Querido Diário. É bem menos o volume de atos públicos, né, Gabu? Então, sei lá, não há necessidade de um esforço tão enorme desse de envolver tanta gente, tantos braços, tanta tecnologia para poder... Não, tá lá, é um jornal que, se brincar, uma porcentagem muito grande da população lê aquilo ali e está por dentro, né? Então, e aí tem outros países muito grandes aí que têm a mesma realidade do Brasil que não tem essa cultura, né? Que tem regimes que não permitem isso, tipo, por exemplo, a Índia, né? A Arábia Saudita, a China, né? É outro tipo de governo, né? Então não tem uma democracia como a nossa, né? É outro sistema, então não surgem essas coisas. E nesses países tem capital humano para isso também, né? Tem pessoas são países com muita gente, pessoas qualificadas, conseguiriam com certeza fazer esses projetos como o nosso, mas aí o cenário político não ajuda muito. Né? O cenário, vamos dizer assim, estrutural do país, mas realmente o Querido Diário eu não conheço. Legal. E, cara, como é que... Acho que você pega bem essa frente de batalha ali, pelo menos está ali dentro, mas a gente aqui de fora desses projetos, inclusive o Querido Diário, a gente está de dentro para fora, né? Existe alguma recepção de fora para dentro, sei lá, alguma prefeitura? Eu sei que outros projetos existem, e chegar e falar, pô, como é que eu ajudo vocês? Ou existe essa procura de alguma forma? Existiu? Quer existir, sabe? Cara, prefeitura e executivo geralmente não, porque, tipo, depende, né? Às vezes entra um prefeito que quer, e muda, então a prefeitura ela é o governo atual. Quem quer muito são os órgãos de fiscalização. Eles adoram o Querido Diário, querem que saia, tipo, Tribunal de Contas da União, Ministério Público. A gente fez uma reunião no Ministério Público do Rio de Janeiro, eles, nossa, querem ajudar. A gente fez uma live sobre os dados do Diário Oficial. O Renan, que é uma pessoa que trabalha lá no time de processamento de dados do Ministério Público, ele participou da live com a gente, conversou, ele também fica raspando diário. Então, tem servidor público que fica fazendo o mesmo trabalho que a gente faz de raspar diário, escrever crawler, né? Para pegar informação. Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Controladorias. Esses órgãos, eles estão super conectados, eles acompanham, eles querem, a gente faz reunião, conversa, eles adoram, eles cooperam, né? Dão dicas. Agora, as prefeituras, em algum momento, eles também não têm nem espaço para isso. Então, por exemplo, pequenas prefeituras que
não consegue nem ter um site, porque não tem uma pessoa de tecnologia ali, funcionário público na prefeitura, para manter um site e publicar. Então tem que usar uma infra do Estado, né? Então são prefeituras que não têm nenhuma condição de estrutura de debater isso com a gente, entendeu? Então é mais ou menos isso. O Gasparini fez uma pergunta aqui no Discord. Não sei se tem alguém aqui na live que não está no Discord, gente. Então, a gente está meio que misto aqui para inovando, segundo o Theo Mário falou, na dificuldade. A gente tá... Ele perguntou aqui se existe algum projeto de lei que prevê acessibilidade de dados públicos. Aí, no sentido de padronizar, tornar acessível humano-máquina. Eu sei que tem a LAI, né, que a gente pode pedir coisas pela LAI, e eu não sou um especialista na LAI, mas eu não sei se ela prevê uma padronização dos acessos. Você saberia? Não prevê. Tem alguns, tipo, a LAI fala de formato aberto, aí a gente pode bater o pé nisso, só que é genérico. Tipo assim, a gente pode brigar, ó, PDF não é aberto, e aí vai ficar essa rinha de galo. Um TXT é aberto, mas um TXT exatamente. Mal formatado... Isso. Tem aquela coisa de dado aberto e dado acessível, né? O dado, às vezes, está público, mas não é acessível, né? Uma vez eu fui pegar uma planilha de salário muito tempo atrás da CAESB, que é uma companhia de saneamento básico de Brasília, e, tipo, o salário da galera era um PDF, tipo, minúsculo, velho. Tipo, tinha, acho que uns 5.000 caracteres na mesma página, e o PDF tava... as informações do PDF eram para ser em vertical, e ele estava horizontal, ou seja, estava de cabeça para baixo as informações. Como é que alguém que não... Aí, o que eu fiz? Eu processei o PDF, eu rotacionei, usei Python até um dia, mas, assim, eu sei programar, uma pessoa que não sabe, né? Então, assim, tem essas coisas. A LAI, ela é uma lei, foi muito importante, mas ela tem muitos pontos de melhoria. Essas coisas de padronização no Brasil, a gente não tem nada, nem diário oficial, nem dado aberto de como fazer. Então, cada um faz o teu jeito e a gente tenta influenciar, né? Porque o trabalho da sociedade civil também é dialogar com o poder público, né? Quem sabe vocês fazerem assim melhor e tal, mas às vezes uns são abertos, outros não, então não tem padrão. A lei não garante esse padrão. Um comentário bem interessante aqui, que isso até acaba limitando, de certa forma, pessoas com alguma deficiência visual, auditiva, e você acaba não entendendo. Além de ter a gente consegue abrir um PDF e ler, mas a máquina a gente vai ter que programar. Então já tem uma barreira que eu tenho que saber programar para otimizar aquilo. Fora ainda quem não tem acesso limitante. Um leitor de tela, por exemplo, ou coisa desse tipo, a pessoa não consegue ver nada, né? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, Ariane. Legal. A Ariane perguntou aqui, nessa época de pandemia, houve uma aproximação de grandes jornais usando dados levantados por projetos, por exemplo, o Brasil I.O., né? Eu, pessoalmente, também faço alguns acessos do Brasil I.O., acho bem interessante ali para quem não conhece, Brasil I.O., uma base de dados. E você acha que isso pode tornar isso mais comum, assim, essa aproximação? Você acha que o caminho de fazer parcerias com órgãos públicos, órgãos de jornal, órgãos de jornalística, imprensa, né? Imprensa, obrigado, para divulgar mais isso e talvez fazer um bom meio termo, assim, porque a gente viu muitos dados do Brasil I.O. passando no jornal ali do Covid e de repente ser uma similaridade. O que você acha? Você acha que pode, apesar do Covid ser algo ruim, isso pode ajudar a aproximar mais ainda e o pessoal se interessar? Legal. Divulgação? Essa é a pergunta da Ariane, né? Da Ariane aqui. E aí, Ariane, conversei com ela no Twitter lá pra... Isso, eu e ela estávamos responsáveis por te convidar aqui. Aí muito bom, legal. Então, Ariane, isso aí é legal. Tem uma aproximação que está acontecendo nos últimos anos, que é o seguinte, surgiu nos Estados Unidos e tal, algum tempo atrás, jornalismo de dados, né? Que o jornalismo, ele sempre é dado, né? O jornalista, ele sempre tem a questão de dados. Só que os dados ganharam escala homérica e tá tendo que ter, e tem mecanismos hoje para você aplicar estatística, principalmente com linguagem R, né? Linguagem Python e tal. Aí surgiu o jornalismo de dados, que tá tendo pós-graduação nessa área já e tal, que é a galera ali do jornalismo, da comunicação, que está aprendendo ferramentas para manipular dados. Então, estão aprendendo Python para fazer raspagem de dados, estão aprendendo Pandas ali para fazer análise estatística, e aí sim fazer uma pauta jornalística com dados e tal.
E aí essa comunidade, aí tem uma comunidade de jornalismo de dados no Brasil, que foi fomentada pela Open Knowledge. A Open Knowledge ela é meio que host dessa comunidade também, porque os grandes mecanismos de imprensa não são nada de comunidade, são empresas ultra tradicionais, né? Tipo Grupo Globo, Grupo Folha, sei lá, essa galera aí são pessoas, na maioria os diretores, os donos são pessoas mais velhas, um pouco desconectadas com essa coisa de comunidade, e tradicionais, empresa, né, privada no Brasil, então eles não têm nada de comunidade. Só que os jornalistas que trabalham nessas empresas, eles estão se aproximando, eles estão montando a comunidade deles. Então a Open Knowledge, por exemplo, agora em novembro, vai ter o CODA, que é o Fórum Nacional de Jornalismo de Dados. Então a Open Knowledge faz esse evento. E aí vem a galera lá de todas essas redações, né? Então essa galera do Aos Fatos, Super Comunidade, da Intercept Brasil, essa galera frequenta. Então tem um grupo bem forte, eles estão se aproximando. E essa coisa do Brasil I.O., foi legal que todo mundo começou a usar mesmo, só que depois, o que acontece? E nesses últimos anos, pessoas como o Álvaro Justen, o Turicas, né, que é a pessoa que mantém o Brasil I.O., o professor Fernando Mazzanori, né, que fez lá o curso Python para zumbis, eles têm muitos anos que essas pessoas estão dando curso para jornalista. O Mazzanori tem uns 4, 5 anos que ele tem ido em eventos de jornalismo e ensinado Python, ensinado programação, ensinando raspar dado da Copa do Mundo. O Turicas vai lá e ensina a galera a usar o terminal, SQL, né? A Open Knowledge tem a escola de dados que fica fazendo vários cursos, muitos jornalistas consomem. E essa galera já consegue fazer as coisas. Então, quando surgiu o Brasil I.O., vocês vão perceber que juntou lá a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a galera, e fez os dados do consórcio de imprensa. Vocês lembram desse nome? Eles fizeram o Brasil I.O. deles. Então, assim, eles aprenderam, né? Muitas pessoas ali que eu conheço, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer nesses eventos de jornalismo de dados, que eu sei que trabalham nesse consórcio, fizeram esse consórcio de imprensa lá, que é o que o Jornal Nacional, por exemplo, dá. Né, que eles vão lá e mostram a média móvel e tal, é baseado nesses scripts que eles fizeram. São vários scripts ali que eles coletam da Secretaria de Saúde, um esquema muito parecido com o Brasil. O Turicas, na época, até questionou, fizeram esse consórcio, mas tem um Brasil I.O., a galera usou, mas o que aconteceu foi um movimento natural. Tipo, eles olharam para a comunidade de iniciativa legal como o Brasil I.O. e fizeram deles, né? E eles já têm agora as ferramentas de programação para fazer. Talvez, porque eles fizeram deles, pensando em comunidade, na utopia, foi o melhor caminho? Não sei, talvez podiam ter todo mundo unido, fosse com o Brasil I.O., que é uma coisa independente, né? Mas também a gente tem que entender que é tudo um processo. Eles trabalham em redações, em jornais muito tradicionais, e então eles queriam, às vezes, as pessoas que trabalham lá na parte de análise, eles muito provavelmente queriam melhorar o Brasil I.O., botar o trabalho deles no Brasil I.O. para contribuir para a comunidade, fazer um negócio mais horizontal, mas as redações têm que é o que paga o salário da galera, que é que põe dinheiro nos projetos, tem também a visão deles. Não, então vamos fazer um consórcio nosso, aí a gente divide aqui entre a Folha e tal, e foi feito. Eu acho que só de ver essas redações unidas fazendo um consórcio já é um grande avanço, porque essa galera né, o cenário jornalístico é muita concorrência, muita competição. Então, eu já acho que a comunidade já ensinou eles alguma coisa. Então, assim, é tudo um processo. Essa pergunta sua foi ótima. Eu acho que a comunidade de jornalismo e outras comunidades de outras áreas, elas estão começando agora, essa coisa de criar comunidade, ainda com um ambiente muitas vezes muito competitivo, mas essa coisa vai se quebrando, e a comunidade JavaScript, a comunidade Python, que está aí caminhando aí 10, 15 anos já, a gente se aguentando, se estranhando, né, e aprendendo como é que se comunica, como é que se organiza em rede, a gente já está bem calcificado, a gente pode ajudar, né, essa galera aí. E eu acho que, assim, essa coisa da pandemia foi legal para ver essa movimentação, acho que teve uma aproximação, a galera viu o valor, mas aí teve esses efeitos colaterais da cultura, né? E a gente acho que essa coisa é muito devagar que acontece. Perfeito. Bom, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta.
Pessoal, o pessoal que está aqui no chat do YouTube, o Luciano, fica à vontade de entrar no nosso Discord e a gente vai continuar com o Fast Straw ainda, e caso ainda pessoas tenham dificuldade, a ideia é que se a gente sair hoje no final do dia com todo mundo, no mínimo, rodando o projeto, já é uma evolução, tá? Uhum. Não é uma ideia que todo mundo tenha, então fica à vontade, Luciano, de entrar no Discord, a gente te ajuda depois ali. Acho que não tem... Pode dizer, Mário. Só um comentário aqui. Essa coisa do sprint. O sprint é mais para a gente se empolgar e destravar as coisas de ambiente. A contribuição, geralmente, a gente faz depois, durante a semana, né? Que manda um pull request e tal. Eu acho que é assim que acontece. E outra coisa é que o repositório do querido Jário e os outros também que estão na organização da OK, a gente já colocou o tópico lá de Hacktoberfest. E os pull requests que entrarem também, a gente vai colocar o label lá de accepted, né? Que tem que fazer, senão a galera não ganha brinde. Então a gente já está preparado aí também para isso, para quem quiser, quem está focado aí nos brindes também. Eu quero ganhar a camisa como sempre, né? Eu tô com a do ano passado aqui, ó. Eu não ganhei do ano passado, cara. Tenho a segunda, mas do ano passado Mas é isso aí, Gabu, é isso aí. Mário, obrigado. Acho que é sempre bom estar contribuindo. Eu acompanho muito o trabalho de toda a comunidade, todos os projetos open source, aí eu tento estar contribuindo como eu posso. E, cara, obrigado pelo papo aí, por apresentar. Acho que deu uma visão bem legal para quem não conhecia do que era, para o que a gente quer, né? Você quer comentar um pouquinho do censo que tá rolando? Acho que você não... é verdade. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Acho que é legal para fechar. Não sei se tá fechado ainda, tá aberto, mas... Não, então, a gente está fazendo o censo com a galera que se inscreveu para ajudar. Então, é um grupo que está no Discord aqui também. E a gente vai divulgar nas redes sociais essa semana, porque basicamente a gente está fazendo ajuste de front-end mesmo, sabe? A gente está fazendo um FAQ. Então, aqui, basicamente o censo é esse formulário aqui, onde você... Alan, consegue jogar a tela dele aí, por favor? Obrigado. Tá compartilhando minha tela, né? Sim, agora sim. Agora estamos vendo sua tela. Beleza. Então, esse aqui é censo.ok, de ok mesmo em inglês, né? .ok de Open Knowledge, .org.br. censo.ok.org.br. Vou jogar ali no chat para a galera ver. Esse censo, a gente está mapeando as fontes de publicação dos 5.570 municípios do Brasil. É um trabalho um pouco mais fácil do que raspar esses diários, né? A raspagem vai vir depois. Mas então, por exemplo, eu venho aqui, né? Tem um select aqui gigantesco, eu digito aqui Joinville, acho que Joinville já colocaram. Santa Catarina, eu acho que já quase colocaram, mas, sei lá, vou botar aqui uma cidade qualquer. Abatiá, no Paraná. Eu selecionei o município e aí o formulário te faz uma pergunta. Existe uma fonte de publicação online para esse município? Né? Então, tem um site da Prefeitura de Abatiá ou algum outro site que a Prefeitura de Abatiá publica esse diário oficial. É muito legal que a gente vai fazer esse convite para a comunidade, a gente vai jogar no Twitter e tal, porque a galera dessas regiões, eles sabem. Às vezes, para a gente que é de fora, a gente fica tentando achar as coisas no site da Prefeitura e, às vezes, o município não publica o diário oficial no site da Prefeitura, ele publica em outro lugar, a gente não sabe. Então, fazer esse censo de forma distribuída é a melhor forma. Então, a galera, eu tenho um link lá. Aí habilita outros campos aqui, então aquela coisa da data que eu falei, então informa a data aí do primeiro dia que publicar esse diário. Qual o formato desse arquivo? É PDF, texto, imagem, docx, HTML, outro. A galera manda aqui e aqui coloca a fonte. E aí, às vezes, o município também ele publica imagem no site, então você pode botar mais fontes de publicação e envia. A partir do momento que a pessoa envia esse formulário, vai para o admin, isso aqui é um Django que está rodando, né? E a gente faz a avaliação. E tem um grupo de análise lá que, né, a gente vai abrir isso aqui para a sociedade, então pode vir troll, a galera pode colocar conteúdo pornográfico, de violência, então a gente não... Porque vai vir para o mapeamento aqui, a gente está deixando público. Então, por exemplo, hoje a gente está sem fazer barulho na internet, sem convocar geral para contribuir, a gente já está com quase 5% do Brasil mapeado. O que é quase 5% do Brasil mapeado? Por exemplo, essa cidade aqui do Pernambuco, eu cliquei no link aqui e abre o site onde esse município publica o diário oficial. Isso aqui vai até ajudar a galera que quer raspar, entendeu? Então, tem fontes alternativas aqui, então a gente está melhorando essa interface. Eu consigo filtrar por estado, então eu boto Goiás aqui, eu pego os municípios só de Goiás,
né? Então, aqui tem um sobrezinho, um FAQ, perguntas e respostas sobre o formulário. Então, esse censo que a gente está fazendo, esse censo ele é valiosíssimo, porque aqui a gente já consegue tirar a pauta, né? Quantos por cento do Brasil não tem um diário oficial na internet, dos municípios, né? Outra coisa, a questão da acessibilidade, a gente tem casos bizarros, a gente está fazendo um compilado ali de município muito louco, tipo aquela coisa do scroll ali, que o site tu tem que ficar carregando infinito, tu não consegue chegar no primeiro arquivo. Tem um município que publica as leis municipais numa pasta na conta de alguém do Dropbox. É isso. Então, a gente está pegando essas anomalias também. É muito louco, isso vai dar muita informação, né? Então, o censo é isso aqui é o censo que a gente está fazendo e vai gerar o resultado. Aí, eu tenho até um pull request para avaliar aqui, porque o que acontece? Como a gente está fazendo de forma colaborativa, a Openology não vai monopolizar esses dados. A gente está implementando, vai ter um botão em algum lugar aqui dessa tela de baixar esses dados. Então, ó, fazer o download. Qualquer pessoa da internet vai baixar uma planilha com o estado, população desse município, o link para o diário oficial, o formato do diário. Esse dado não vai ser só da Openology. Qualquer pessoa vai ter, porque como a gente está fazendo um trabalho colaborativo com todo mundo, a Openology não vai monopolizar isso aqui. Então, a gente vai fazer um botão aqui para a galera baixar esse CSV. Já está pronto ali o PR, só tem que dar uma ajustada. Tá? E então esse aqui é o censo, para fechar Perfeito. minha fala. Eu achei perfeito esse censo, porque dá oportunidade para quem não é técnico ajudar, ou até quem está começando, e até para quem quiser começar a fazer um scrap, né? Para quem quer começar, já pode, deixa eu ver o que já está mapeado aqui, não está lá criado um Spider, então eu vou começar a trabalhar nesse cara aqui. Mário, obrigado pela presença aí, acho que você sempre contribui muito bem, acho que a gente vai continuar por aqui agora. Eu não tô vendo o Mário aqui, gente. Alan, me ajuda, ele tá aqui ainda? Tá. Obrigado. Então, Alan, obrigado. Ô, Gabu, eu fui parar de compartilhar a tela e cliquei em Live Studio, aí eu saí tudo fora. bem, acontece. Aí deixei você falando sozinho, foi mal. Tudo bem, vou voltar de novo. Cara, obrigado, acho que você sempre contribui, muito bom, eu sempre gosto de conversar com você sempre, a gente sempre troca uma ideia excelente. Tá faltando a gente trocar essa ideia no mês do bar, como a gente fazia. Tá faltando, né? Infelizmente. Mas vamos cuidar da nossa saúde primeiro. Em primeiro lugar, a saúde. Depois a gente reunir todo mundo que tá aqui em um bar grande para fazer esse sprint na próxima aí Exatamente. no lugar. Cara, obrigado. Valeu, fica à vontade se quiser ficar pelo Discord, se não quiser, a gente vai ficar aqui até às 6, se quiser ajudar. Aí, pessoal que tá por aí, a gente volta a se falar aqui na live e vamos continuar aí nosso sprint, beleza? Gabu, Mário, obrigado mais uma vez. Alan e todo mundo, obrigado em nome da Openology aí pelo esse sprint dedicado ao querido diário. A gente que agradece e manda ver aí, galera. Obrigado mesmo. Valeu, obrigadão. Valeu, até mais. Bom, pessoal, eu vou continuar falando aqui na live, tá? São 11h40, pela nossa agenda, né? A gente fazer uma pausinha para o almoço aí é muito bem-vindo. De novo, né? Quem não puder ficar, quem não puder continuar, quem quiser sair, voltar, fica à vontade. Acho que a ideia é a gente continuar o nosso festal agora aqui, nesses 20 minutinhos que a gente tem. Inclusive, apesar de estar na live,